Pronto, então, boa noite também. Assim, eu quero agradecer, Ilana, pela oportunidade, pelo convite. Fiquei muito feliz quando você lembrou de mim, né, para falar de um tema tão interessante como esse, né, sobre para ajudar tantas pessoas que buscam se manter no plano, que buscam aí um objetivo, seja ele emagrecimento, ou seja ele de melhora da saúde, mais qualidade de vida. E isso também através de um autoconhecimento, através de um autocuidado. Né? Algumas pessoas até questionaram, mas como assim psicóloga vai falar de como manter o controle fora de casa? Não seria nutricionista que poderia falar isso? Também. Mas nós vamos trazer aqui as questões relacionadas aos pensamentos, às emoções e como nós nos sentimos e como também nós nos sabotamos quando estamos fora de casa e a gente fica tentando fugir do nosso plano. Então é isso, então vamos lá. Pode começar. Vamos lá. Então, comer fora de casa é um prazer, né? Onde todos nós... É um dos prazeres da vida, né? Onde a gente sempre coloca aquela expectativa no restaurante que a gente vai, na casa da pessoa, de alguém, né? Na casa da sogra, na casa da mãe, a gente sempre coloca uma expectativa aonde a gente vai, né? Então, assim, muitas vezes, quando a gente está seguindo um plano alimentar, esse comer fora de casa se torna como um vilão para a gente. Na verdade, não é um vilão, a gente que coloca como um vilão, né? A gente que traz aquilo ali como o vilão, os finais de semana, as saidinhas. Saidinhas agora não, que quase ninguém está saindo. Mas, assim, muitas vezes, ficar também dentro de casa, o final de semana traz aquele pensamento de que é final de semana, eu posso comer alguma besteira, né? Dia de sábado à noite é dia de pedir pizza, né? Dia de comer hambúrguer. Então, assim, a gente traz esse pensamento de que finais de semana, em especial, é o vilão da nossa alimentação. Muitas pessoas falam, eu até consigo manter a minha alimentação durante a semana, mas o final de semana é o que me prejudica. Como se o final de semana estivesse fazendo aquela pessoa ganhar peso. Somente o final de semana, né? E o todo? E aí eu pergunto, mas e o todo, como é? Não, durante a semana eu consigo me alimentar direito, né? Mas esquecem das suas sabotagens, que às vezes a gente acha que é besteira, né? Ou uma alimentação que não é tão correta, ou uma dieta muito restritiva, que você está se restringindo a semana inteira. Quando chega o final de semana, o seu corpo não aguenta, né? O seu corpo vai pedir algo mais forte, né? Um carboidrato, um doce. E aí, por a gente não ter ainda, não ter, como é que eu posso dizer? Não ter mudado, né, os nossos pensamentos em relação, não ter reprogramado o nosso cérebro em relação a essas situações, realmente são situações que ficarão difíceis para a gente e são situações que vai nos trazer algum tipo de angústia, de ansiedade, que a gente percebe, né, que as pessoas quando estão chegando a sexta-feira, o final de semana, elas ficam ansiosas porque talvez tenha uma reunião na família, né? Que as pessoas cada um vai trazer um prato, e tem aquela tia que cozinha super bem, que vai trazer uma torta salgada, tem aquela prima que vai trazer aquela sobremesa maravilhosa que você tanto gosta, tem a sua mãe que vai fazer aquela feijoada. Então, assim, as pessoas elas ficam ansiosas, ficam ansiosas e ficam também extremamente se sentindo culpadas por ter esse tipo de comportamento durante esse final de semana. E aí, quando chega no dia, o primeiro pensamento hoje é um dia especial, eu posso. Então, se permitem além, né? Se libertam demais. Porque assim, tem que haver um equilíbrio. Tem pessoas que se libertam demais por ter se restringido a semana toda. E tem pessoas que tentam se restringir demais diante dessa situação, mas como elas não
estão trabalhando devidamente seu pensamento e suas emoções em relação àquela situação, elas acabam metendo o pé na jaca, se sentindo culpada e continuando a meter o pé na jaca o resto do dia, o resto do final de semana. E aí, quando chega na segunda-feira para começar, é difícil, é mais difícil porque o nosso corpo está mais lento, né? Muitas vezes a gente começa a procrastinar. Hoje eu me permito, amanhã eu volto ao normal, mas aí quando chega amanhã já vai ter uma outra situação, que vai te levar ao mesmo comportamento anterior, e aí vão surgir um acúmulo, né, de pensamentos, de sentimentos voltados à culpa, à frustração por ter cometido, entre aspas, o erro, né, porque ficam colocando isso como erro, mas essas pessoas, elas esquecem que tudo há equilíbrio, né? Tudo precisa ter um equilíbrio. Então, assim, quando você primeiro tem que perceber qual tipo de planejamento alimentar que você está seguindo. Você tem que perceber se aquele planejamento alimentar é algo que vai te levar, né? Que você vai levar, no caso, para a vida toda. Se é um planejamento que você vai conseguir manter, né? Um planejamento que você vai seguir e vai seguir sem cobranças, com leveza, né? Então, assim, é toda uma estrutura por detrás para que você não caia nessa armadilha de achar que comer fora de casa é a parte, é o lado mal, né? Da sua dieta. Que ir para uma festa pode colocar tudo a perder. Então, tudo tem que se ter o controle, e isso que a gente trabalha, né? Os pensamentos, as emoções dessas pessoas diante dessas situações, que o porquê que está causando angústia, o porquê que está causando essa ansiedade, o porquê que causa a culpa logo após comer, o porquê você não consegue se controlar. Então, o psicólogo, ele está nessa área, né? Nessa área do emagrecimento, justamente para trabalhar como é que essas pessoas estão lidando com este processo de emagrecimento, né? Muitas vezes a gente vê também pessoas que fizeram cirurgia bariátricas e após um certo período tem aquela dieta, né? Aquele planejamento alimentar logo após a cirurgia bariátrica, mas após esse período eles saem devorando tudo, né? Como se todo dia fosse final de semana. O descontrole, assim, né? Total. O descontrole total. Então, o psicólogo vem mostrar para essas pessoas a importância de conhecer a si mesmo. Porque quando a gente conhece a si mesmo, a gente entende os nossos pensamentos, a gente acolhe as nossas emoções, a gente sabe por que a gente está se comportando daquela forma, né? Então, assim, eu acho que é esse sabor a mais que a psicologia dá neste processo de emagrecimento. É esse toque especial, é essa leveza que falta para muitas pessoas que estão nesse processo, né? E eu acredito que quanto mais as pessoas se conscientizarem de que ela precisa ser trabalhada no todo, né, não somente a alimentação, ela precisa ser trabalhada no todo. Quanto mais ela se conscientizar disso, mais leve, mais fácil será o seu processo de emagrecimento, né? Se você emagrecer, conhecendo a sua história, num processo de autoconhecimento, exercitando mais autocuidado e compreender, né, que a sua história também ela tem influência direta no seu comportamento alimentar hoje, ela é essencial para que esse emagrecimento, para que esse processo de perda de peso, né, dê um passo a mais, né, seja mais leve e seja até mais saboroso. Não é, Vânia? Perfeitamente, Lana. E quando a gente pensa do comer fora de casa, a gente se depara com inúmeras opções, né? Aquela coisa, a frase do que os olhos não veem, o coração não sente, ela cai meio que por terra naquele momento, porque
a pessoa se depara a uma mesa imensa com várias opções ali, e tem opções que são muito saudáveis, tem opções que não são nada saudáveis, tem opções que são mais calóricas, outras não tanto, mas na sua maioria são alimentos que são mais calóricos mesmo. E quando a gente pensa assim, não, vou comer fora de casa, e agora? E se eu estou no plano alimentar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: no nosso objetivo, no que eu quero, qual é o propósito que eu tenho com relação a esse plano alimentar que eu assumi. Essa é a primeira coisa, pensar no seu propósito, no seu objetivo, né? A segunda coisa é pensar o quanto isso é importante para você, qual o sentido de você se manter nesse plano. Porque quando você tem claro o seu objetivo, quando você tem claro essa importância, né, que você mesmo está dando para esse objetivo, né, do porquê é importante emagrecer, do porquê é importante manter um peso, do porquê é importante, talvez, você manter a sua saúde boa, né, porque ter saúde não é só a ausência de doença, a gente sabe disso. Você vai conseguir fazer escolhas mais assertivas, por mais difícil que isso pareça. No momento atual, em outros tempos, a gente falava que ia comer fora, que ia sair, que ia para o restaurante, que ia viajar. No momento atual, a gente não está indo até a comida, mas a comida está vindo até a gente, com os deliveries, né, com os entregas rápidas, os fast foods. Então, um dos serviços que mais aumentaram nesse tempo, o que mais aconteceu nesse momento é que a comida está vindo até a gente. Esse é um dos fatores, com muito mais facilidade. Muitas empresas trabalham até com entrega gratuita. E o segundo fator é que nós estamos com um tempo que era usado para sair de casa, para o lazer, ocioso. Então, esse tempo agora está sendo utilizado para comer livremente, só que dentro de casa, aquilo que a gente comia fora de casa. E isso aumentou também a comodidade. O sedentarismo, ele tem uma tendência a aumentar muito mais nesse período, porque as pessoas estão comendo mais e se exercitando menos. Elas estão tendo um gasto calórico muito menor do que a quantidade de caloria que ela está ingerindo nesse momento. Então, esse é um dos fatores que pode levar ao aumento do sedentarismo e, como consequência, ao aumento da obesidade. Né? Isso por mulheres, por homens, adolescentes, crianças, no público geral. Então, assim, aqui a Yala até colocou uma pergunta bem interessante ali, né? Como manter o controle dentro de casa nessa quarentena? Acho que até devia reformular o nosso tema de trazer para dentro de casa mesmo. Justamente por isso que eu acabei de dizer, né? Porque antes a gente estava indo até a comida, hoje a comida vem até a gente com uma facilidade muito grande. E hoje nós estamos também em uma era onde a gente recebe muita informação, a gente precisa processar essa informação também na mesma agilidade, às vezes na velocidade da luz, as coisas chegam até a gente. E isso faz com que a gente também queira as facilidades, que é pegar o que é pronto, né? O não cozinhar, o não parar para preparar uma verdura, preparar um legume. Então, esse é um outro fator que também nos leva a comer aquilo que está fora do plano alimentar. Então, acho que a gente não vai nem falar muito de comer fora de casa, mas o comer fora do plano alimentar que a gente se propõe a comer. Então, como Lana colocou, às vezes a pessoa consegue manter tudo direitinho de segunda a sexta e no final de semana parece que tem uma sensação de liberdade, ou parece que ela vem aquele pensamento que é um pensamento sabotador do eu mereço, já que eu me esforcei tanto durante a semana toda, agora no final de semana eu mereço me dar uma folga, eu mereço comer algo que é diferente, né? A coisa do diferente, a coisa do um prato especial. Então a gente trata aquelas refeições que não estão no nosso plano alimentar como especiais. E quando a gente trata algo como especial, de certa forma, a gente dá um grau de importância maior comparado às outras refeições. Não é isso? Então, quando esse grau de importância do tratar aquilo como muito especial, faz com que a gente coma mais do que a gente precisa comer. Não se contente com só um pedacinho. Né? Não se contente só com um pouco ou um pedaço daquela pizza. A gente quer comer aquilo tudo. E aqui tem Inatura Online Jamile. Jamile trouxe aqui no Instagram. Jamile trouxe algo também bem interessante, que estamos correndo o risco de se contaminar também. E é uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês,
é que quando a gente come algo que está fora do nosso plano alimentar e não é preparado por nós mesmos, nós também corremos o risco de não saber como aquilo foi preparado, qual foi a procedência, se teve uma higienização, se teve ali um processo de cuidado nessa refeição que nós teríamos se fosse nosso, né? Se fosse a gente que estava preparando mesmo. Então, acredito que vocês que estão indo assistindo, né, tanto como a Lana, como muita gente que eu conheço faz, quem está seguindo o plano alimentar mais saudável faz, é ter o cuidado de higienizar bem os alimentos assim que chega em casa, né? E preocupar também com a forma. Então, quando a gente pensa como então vou manter esse controle, né, comendo fora de casa ou comendo fora do meu plano alimentar. Uma das sugestões que tem funcionado muito bem, né, inclusive é uma das coisas que eu me aplico e repasso, é olhar daquilo que você tem como opção, né, olhar aquela disposição que nós temos ali de cardápio, né, não só o cardápio alimentar, mas quando se depara com uma mesa, se não teve como você olhar o cardápio antes, você chegou lá, você está olhando uma mesa com várias opções, observar dentro daquelas opções qual alimento te aproxima mais do seu objetivo e qual alimento vai te distanciar do seu objetivo. Quando você faz esse questionamento para você mesmo, isso vai te ajudar a fazer uma escolha mais assertiva, a ter um discernimento melhor sobre a sua escolha. Então, se eu estou diante de uma mesa onde nenhum alimento daqueles está no meu plano alimentar, eu preciso me perguntar isso. Eu não vou deixar de comer, mas eu preciso me perguntar qual desses alimentos vai me aproximar mais e qual vai me distanciar. Porque quando eu faço esse questionamento, eu trago para minha consciência o meu plano, né? E eu não vou quebrar, não vou sair tanto da linha. Como se eu não fizer pergunta nenhuma, é como você ir para um supermercado sem fazer uma lista e chega ali, você fica passeando e você compra além do que você previa, ou além do que você precisava comprar. Com a comida acontece algo muito semelhante. Quando a gente não se questiona, quando a gente não tem claro esse plano, esse objetivo, nós também corremos o risco de comer mais do que nós precisamos comer e mais do que nós pretendíamos comer naquele momento. E nós somos levados também, nós somos iludidos pelos sabores, né? Existem sabores que são viciantes, como alimentos ricos em gordura, alimentos ricos em açúcar, eles são viciantes. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de deixar de comer o doce, têm dificuldade de deixar de comer o salgado, justamente porque como é um tipo de alimento mais calórico e que traz um prazer mais rápido e imediato para nossa mente, naturalmente ele vai buscar aquele alimento com mais frequência, né? Essa é uma das coisas que eu sugiro para vocês. É, se colocar diante daquela mesa, mas se confrontar também com seu próprio objetivo, com seu próprio plano nesse sentido. Bom, vou deixar a Lana falar agora um pouquinho aí e eu respiro. Com certeza. Eu acredito assim que ter um planejamento adequado ao seu estilo de vida é o que é fundamental neste processo. Porque a gente sabe que muitas pessoas também, Luane, elas comem de marmitas, né? Agora, nessa quarentena, tá comendo diariamente de marmita. Então, a marmita talvez tenha muitos distrativos, né? Para que você saia do seu planejamento, saia da sua rotina. E assim, eu já ouvi relatos, né? Já ouvi clientes falando que come de marmita e por comer de marmita, eles não conseguem se manter num plano alimentar. E uma coisa que é muito interessante também é que essas pessoas, quando a questão do delivery, né, quando recebe essa comida em casa, muitas vezes elas não se dá nem o trabalho de tirar o alimento daquele local que o alimento vem. Por exemplo, se o A yakisoba vem embalagem. numa caixinha de isopor, eles vão comem o yakisoba naquela caixinha de isopor. Então, não tem aquele pensamento de tirar uma quantidade necessária para o seu corpo, né? E botar em um prato, porque também o visual ajuda bastante, né? A organizar o prato, colocar,
Não né? precisa comer tudo, né? De uma vez. E isso, a comida, coloca a comida num prato e comer, né? Aos poucos, comer consciente, comer sabendo que está comendo aquele alimento, sentindo o gosto, mastigando devagar, né? Se concentrando naquela alimentação. E as pessoas elas não têm essa preocupação. E esses dias eu ouvi um relato muito importante. Eu como de marmita da casa da minha sogra, eu não consigo nem tirar a comida da marmita, né? Eu separo do meu, porque vi uma marmita, um para o meu marido e uma para mim, então eu não me dou o trabalho nem de colocar o alimento no prato, né? Para a gente poder ir saboreando o alimento devagar, poder saborear o alimento, viver aquele momento que você está vivendo ali, né? Focar a sua atenção, não se dá nenhum trabalho, né? Então, assim, esse tipo de comportamento que as pessoas trazem, né? E que nós fazemos também, muitas vezes parece mínimo, é um pequeno detalhe. Mas se você for olhar ao redor, se você for olhar todo o contexto, ele faz muita diferença. Muita Pequenas diferença. atitudes, grandes mudanças, né? Isso, E é isso. de Se pouquinho em você... pouquinho que a gente vai chegando àquele objetivo que foi traçado lá no início. Com certeza. E assim, a Oh, questão, ó, para não Jamile está sujar o dizendo, prato também. Também, né? Jamile já deu a já resposta justificou. também. Mas aí, essa pessoa, ela tem que parar e se perguntar o que está sendo importante para ela naquele momento, né? Se aquele comportamento dela condiz com o propósito que ela quer alcançar, com o objetivo dela. Então, eu sempre falo aos meus clientes, gente, questione os seus pensamentos, vejam o que você está pensando naquele momento, o que está te fazendo se comportar daquela forma. E as pessoas, por estar agindo o tempo todo no automático, acham que essas pequenas atitudes é besteira, né? Que comer em pé é besteira, que comer em marmita é besteira, não vai influenciar em nada. Mas aí, se você olhar e perceber a forma como você se comporta, quando você está diante dessa situação, você pode perceber que ao controlar, né, este comportamento, possivelmente, né, você estará também contribuindo para o seu processo, para o seu propósito. Saudades, Exatamente. Airana. E aí, a Nairan. E aí, assim, o processo de emagrecimento não é um processo fácil, não é um processo rápido. Diante desse caminhar, há várias armadilhas. E uma delas a gente traz hoje, né, que é o comer fora de casa. Mas nessa época de pandemia, a gente já trocou até o tema no meio da live, né, que é comer, né, Como manter o essa controle dentro de casa durante a É, quarentena. como comer o controle dentro de casa durante a pandemia, né? Diante desses deliveries. Porque se a gente abriu o Face, abriu o Instagram, há várias propagandas de comida. E você, se for alguém da sua cidade, você vai ser influenciado por aquilo ali, né? Pelaquela imagem, ou até pelo momento que você está. Então, uma dica é sempre você manter um planejamento alimentar que é adequado ao seu dia a dia, certo? E em momentos como esse, em que você está tentada a pedir um delivery, você se perguntar: qual é a vantagem de eu pedir esse delivery agora? Né? E qual é a desvantagem? Vamos supor, aqui na minha cidade, viu, Erivane? Todo mundo gosta de acarajé. Quem é daqui de Ibatã pode, ó, pode sinalizar aí se eu estiver errada, pode me dizer. Então, assim, todo mundo gosta de acarajé. Então, assim, eu percebo que o delivery de acarajé nesse tempo de pandemia, ele tem aumentado E bastante quantas calorias tem um acarajé? o Já parou para acarajé. pensar? E assim, 1.200. e eu sempre costumo dizer, né, que assim, não tem problema você comer o seu acarajé, mas desde que ele seja planejado, né? Desde que ele seja colocado no seu dia de forma proposital.
Porque tudo que a gente age por impulso também, ele vai ter uma consequência negativa. Qualquer comportamento Exatamente. nosso por impulso, Desanda. ela tem uma consequência negativa. Então a gente tem que, por exemplo, olha, no sábado eu vou comer aquele acarajé. Aquele acarajé, ó, quentinho, pessoal de Batã. Vou comer acarajé no sábado. Mas o que é que eu posso fazer no sábado? Ajeitar as minhas alimentações antes de comer esse acarajé. E colocar aquele acarajé como um alimento principal. Porque muitas pessoas ele come o acarajé às 5 horas da tarde, né? 6 horas da tarde, que é mais ou menos o horário que o pessoal gosta de comer. 7 horas quer tomar o café, né? Normal. O café é normal. Então, assim, colocar aquele alimento como uma das principais refeições, né? E antes disso, você planejar, né? Colocar comidas mais leves e serem mais líquido, comer mais frutas, mais fibras. É tudo, gente, a questão de um equilíbrio. Tudo é uma questão de equilíbrio. E aí, hoje, eu vou contar uma história para vocês, que hoje eu almocei, né? E aí, quando deu 2h30, eu já estava já pensando que hoje uma menina do sonho daqui de Batam, ela ia vender um sonho, né? E aí eu falei assim, hoje é dia de sonho, então hoje eu vou planejar comer meu sonho no meu lanche. Porque o sonho dá para caber no lanche, né? E aí eu fiz assim, vou comer meu sonho no lanche. Antes eu comia 3, 4 sonhos. Hoje eu como um, saboreando cada pedaço daquele sonho de Nutella. E na minha refeição do café, eu tomo meu café normal, eu volto à minha alimentação, né? Volto à minha alimentação mais equilibrada. Então eu pergunto a vocês, esse sonho que eu comi hoje, será que vai me fazer eu engordar? Claro que É não. aquela coisa, né, Lana? Assim, não é um alimento específico que engorda, como também não é um alimento específico que emagrece. Né? O que que faz a gente engordar? O que que faz a gente emagrecer? É a constância que traz resultado e a constância que também tira resultado. Então, quando a Luna Não fala aí é do comida. acarajé, que o pessoal come acarajé às vezes 5 horas e 7 horas quer tomar o café de novo. Ele usou o acarajé como aperitivo, né? Quando na verdade Isso. poderia ser uma refeição principal. E isso também tem a ver com o prazer que esse tipo de alimento proporciona ao nosso cérebro, que é um prazer imediato, porém de curta duração. Como é de curta duração, você não se sente totalmente satisfeito. Então, você sente vontade de comer novamente, porque aquilo não foi suficiente para lhe saciar. Principalmente porque os acarajés hoje eles têm vários modelos, digamos assim, né? Tem o pequenininho, que vem os bolinhos, tem o médio, tem o maior, tem até os nomes aí que eu tô bem por fora dos nomes, tem o pratinho, né? Que, assim, acho que a quantidade é até um pouco maior. Então, mas quando você pesa um acarajé médio, que ele tem em torno de 1.200 calorias, em média, e geralmente o que é adequado para a maioria das pessoas é uma dieta baseada em 1.600 calorias por dia. Imagine que você está comendo em um único acarajé mais de 80% da quantidade de calorias que você deveria ter comido o dia inteiro. Né? Então, e aí você faz disso, essa sessão que você comeu em um dia, não é só um dia, você comeu, gostou, no dia seguinte você sente vontade de novo, e você vai lá, eu vou me permitir, come de novo. Aí daqui a pouco, come no terceiro dia, come no quarto dia, come no quinto dia. Daqui uma semana, isso virou um hábito. Um hábito. E não virou um hábito Raiz, saudável, né? virou um hábito que vai te levar a uma consequência, que é o aumento, o excesso de peso. Depois você vai assim, meu Deus, mas eu nem como direito. Eu fico o dia todo sem comer, mas quando come, como alimento calórico, nessa proporção, que consequentemente vai te trazer um aumento de peso. E aí você vai ficar naquela. A pessoa vai dizer assim para mim, mas, Vânia, eu faço dieta há mais de um ano e não vejo nada mudar. E quando você vai investigar a história do indivíduo, né? Como é essa dieta que você faz? E ele vai te contando que uma vez ou outra ele come um acarajé, uma vez ou outra ele come uma pizza. Só que essa uma vez ou outra dele significa que é toda semana, que é a cada 4 dias, que é toda vez que ele passa, que ele está voltando do trabalho. Ele come o dia inteiro saudável, mas quando ele volta ao trabalho, ele passa lá, pega um fast food. Então, ele não fez dieta durante 6 meses. Ele pode ter feito durante 6 dias. Ele pode ter feito a dieta no mês de 30 dias e ele comeu todo final de semana. Ele pode ter feito a dieta durante 20 dias e não os 30 dias. E sabe uma coisa que eu acho Consequentemente, que
o resultado vai ser exatamente proporcional aos 20 dias e não aos 30 dias. Isso, uma coisa que eu acho também é interessante, essas pessoas que dizem que estão fazendo dieta, que eles geralmente eles ficam assim, eles ficam sem comer o dia todo, né? Bebendo um líquido e tal. Quando chega à noite, o primeiro fast food que vem na frente, ele quer comer. E aí, mas como se aquele alimento só fosse te sustentar. E aí, dessa forma, né? Ele vai comer de uma forma compulsiva, né? Uma forma ansiosa, porque ele ficou o dia todo praticamente sem comer nada. Vai comer algo no horário impróprio. O seu corpo, tem uma nutricionista, minha parceira, amiga, Dilane, que ela fala, né? Quando a gente fica muito tempo sem comer e acostuma o nosso corpo, ele vai estocar qualquer alimento que vier, que entrar nele. Então, se a gente fica praticamente o dia Vai todo sem comer absorver quase que 100%, né? Não vai nem digerir direito. isso, então assim, ó, aí eu fiquei o dia todo sem comer, mereço comer aquele hambúrguer, mereço comer aquele acarajé, mereço comer, né, aquela comida tal, X. Então, assim, quando a pessoa ela fica muito tempo sem se alimentar, né, só comendo coisas mais leves também, e ela vai partir para uma coisa mais pesada, o seu corpo vai falar assim, ops, se eu sei que amanhã eu não vou ter esse tanto de comida que eu preciso para me manter, né, a minha estrutura em pé, então eu vou fazer o quê? Vou estocar. Vou começar a estocar o alimento e esse estoque vai virar o quê? Gordura, né? Vai influenciar no sobrepeso. Então, assim, são comportamentos, são pensamentos, são atitudes que a gente precisa parar e perceber o quanto elas influenciam tanto negativamente quanto E positivamente no positivamente. nosso propósito. Então, quando você para e analisa de fato qual é o seu propósito e como você deve traçar. Lógico que também eu vou puxar a sardinha que precisa sim de uma ajuda profissional, certo? Ninguém é autossuficiente, não é autossuficiente que vai dar conta de tudo e vai fazer tudo certinho. Não, porque a E gente sabe hoje, que tem Olana, pessoas. hoje um paciente até comentou que ele não fazia ideia de como o psicólogo poderia ajudar ele no emagrecimento, né? Ele relatou ali um episódio que para ele até então ele achava que era uma compulsão alimentar, mas nós fomos investigar e não era compulsão alimentar, era um comer descontrolado e um comer emocional, que é diferente, que às vezes a pessoa come muito de uma vez, ela acha que ela teve uma compulsão alimentar e não teve. Ela teve um comer descontrolado que não necessariamente é uma compulsão alimentar. A compulsão alimentar tem critérios a mais, além do comer muito, que vai servir para diagnóstico, né? De acordo com o DSM. E aí tem essa questão desse papel que o psicólogo tem de te ajudar a entender as suas emoções, te ajudar a identificar, nomear, te ajudar a entender os pensamentos que estão te sabotando. Né? Esse que a Alana colocou, por exemplo, a pessoa que fica o dia todo sem comer, aí depois ela faz aquela big refeição. Esse é um pensamento sabotador do eu mereço, assim como aquele pensamento que a gente tem quando vai no rodízio de achar que eu tô pagando, então eu tenho que comer o máximo possível, então eu tenho que comer até não aguentar mais, porque isso é um rodízio, e a gente entende que o rodízio tem que comer muito. E são crenças que acabam sendo assim distorcidas e acabam sendo aí desfavorável para a gente alcançar o nosso objetivo. Assim como uma outra coisa que acontece muito frequente é quando a gente vai em eventos, aniversários, né? Ali vai, quando chega no buffet do aniversário, a gente acha que a gente deve, e você não deve nada para ninguém, tá, gente? Ninguém deve nada para ninguém. Que você deve comer de tudo que está sendo oferecido no buffet. Quando, na verdade, você não precisa comer de tudo que está oferecendo no buffet. Você pode saborear, escolher alguns que você quer experimentar e saborear. E não comer como se não houvesse amanhã. Eu vejo as pessoas comendo em festas como se não houvesse amanhã. Parece que a comida do mundo vai acabar. E ela só tem aquele momento, aquele Tem uma dia. coisa, né? Que tem uma frase que não tem aquilo que faz em Vegas, fica em Vegas, né? Mais ou menos é uma Aham. frase assim. E aí, essas pessoas que elas comem tudo diante de uma festa, né? De uma festinha de doce, diante de uma balada, é como se o que eu como na balada, o que eu como nessa festa, fica nessa festa. Então, eu tenho que Só que comer não. tudo. Ficou dentro de você. Isso, eu tenho que experimentar de tudo, porque sei lá, quando é que eu vou ter outra oportunidade de ter isso tudo exposto a mim gratuitamente?
né? A Nairan, só estou esperando a Lana casar para eu saborear. Ó, ok para você. Então, gente, o que a gente está falando aqui está fazendo sentido para vocês? A Nairan vai fazer atividade física. Fica até mais um pouquinho, que a gente já está indo. Termina a live. Tem uma pergunta aí, Lana. Acho que é a Jamile que fez, você chegou a ver. Aqui ela fez o seguinte, ela falou, ó, eu mastigo bem devagar, sou lerda para comer, mas meu intestino é muito lento. Passei a ingerir água também e continua do mesmo jeito. Às vezes, 10 dias ou mais sem ir ao banheiro. Alguma dica? Bom, antes de qualquer dica, eu vou sugerir para você procurar um nutricionista para avaliar, né, o que está acontecendo com o seu organismo, porque seu metabolismo está tão lento, né, não é normal, a gente sabe, qualquer pessoa pode dizer para você que não é normal, e eu acredito que seja muito desconfortável você ficar 10 dias sem ir ao banheiro. Eu já passei por isso, né, pode ser um déficit na alimentação, sim, mas também pode ser um déficit em outros hábitos que tem aí, que você está aí praticando e que talvez é só mesmo com uma avaliação mais de perto para poder identificar. Mas nesse primeiro momento, como dica, só como dica mesmo, mas não como prescrição, eu sugiro que você pode fazer o seguinte: você pode verificar a atividade física, verificar a qualidade do teu sono, né? Às vezes, se você não dorme bem, também vai influenciar. Se você tem um nível elevado de ansiedade, também pode influenciar. As pessoas acham que não, mas a ansiedade também, ela tem resposta no nosso organismo fisiológica. Então, a ansiedade também pode levar a esse tipo de comportamento. Verificar também se na sua alimentação não é só mastigar bem, mas é o que você come e a quantidade que você come também pode influenciar no funcionamento do seu metabolismo. E, além Só disso, para pegar esse guincho aí, Vânia, a questão da alimentação, ela fala que mastiga lento, mas nem sempre mastigar lento é sinal de que você está mastigando corretamente, que você está diante de um comportamento, de se comportando de uma forma adequada. Porque quando a gente fala em comer consciente, você pode estar mastigando lento aqui, mas a sua cabeça não para, né? Você está ansiosa por alguma coisa que aconteceu ou por algo que vai acontecer, né? Você exatamente. tá comendo lento, mas tá se distraindo, olhando o celular, olhando televisão. Então, assim, Então, não para é fazer só outras mastigar. coisas. Isso não é só mastigar lento, é todo um contexto. Quando a gente fala em comer consciente, é você ser um masterchef. No masterchef, não, um técnico do masterchef. Sabe aqueles três técnicos do masterchef, onde come o alimento, saboreia, percebe a textura, a temperatura, o gosto do alimento, né? Analisar, perceber aquele alimento na sua boca como se você estivesse fazendo, como você estivesse sendo um chefe de, de um festival de Se gastronomia. estivesse analisando mesmo, quando estivesse fiscalizando ali se está tudo ok, mas assim, não é de forma tão lenta, né? Porque às vezes você come lento demais, a comida estraga, esfria, e aí quando desce no organismo, não desce da melhor forma. Ô Jamília, eu espero que a gente tenha ajudado você nessa dica aí, mas olha, não deixe de ir no nutricionista, não deixe de procurar cuidar da sua saúde, né? Dê atenção mesmo para o que está acontecendo aí. Se o teu corpo ele está dando esse sinal para você, não é à toa. Alguma coisa está acontecendo que você precisa resolver e tomar as devidas providências. Com Ó, certeza, com certeza. A Naira antes que adora acarajé. Nunca mais ela comeu acarajé, parece. Aham. Tem Ai, mais alguém que colocou aqui, sou muito ansiosa, não durmo bem. Ó, ela já identificou que ela tem uma ansiedade excessiva, não tá dormindo bem, é viciada em café com leite, né? Então, tem coisinhas aí que você pode ir ajustando, né, para melhorar essa questão aí do metabolismo. com certeza. E aí, gente, alguma dúvida? O que a gente está falando até aqui fez sentido para vocês? Está fazendo sentido? Está pegando direitinho? Né? Estão colocando as dicas já como
propostas, né, de atividades para você começar já a fazer, começar a colocar em prática. Alguma dúvida? A degustação. Eu acredito que não. Não tem mais nenhuma dúvida do pessoal. Eu acho que a gente já falou um pouquinho de tudo que a gente gostaria de passar. Não é, Sim, Vani? sim, eu Eu, acredito que eu contemplou o gostaria, tema. eu gostaria de agradecer, né, a vocês que estão aqui com a gente até agora. E agradecer a Vani por ter aceito o convite, por ter essa pessoa assim maravilhosa, essa parceira. E a gente vai ter muitas outras lives para a gente fazer, né? E falar a vocês que na próxima semana, na terça-feira, estarei aqui de volta com uma nova convidada para fazer um tema assim maravilhoso para que a gente possa se debruçar neste processo e aprender mais um pouco. A gente vai falar sobre a questão de como conhecer o nosso corpo é importante para o processo de emagrecimento, com a fisioterapeuta Excelente tema. Gabriela. Com a fisioterapeuta Gabriela, que ela trabalha muito a questão da saúde da mulher, né? E assim, o tema está interessantíssimo e vai ser um bate-papo muito legal, onde a gente também vai querer a participação de todos vocês aqui conosco. Mais uma vez, obrigada, Vani, e espero vocês, né? Na próxima terça, às 7h30, para a gente bater um papo bem legal. Gabi, beijo, a Físia já está aqui, ó. Que Gabi ótimo. Alcântara, né? Para que a gente possa estar compartilhando mais informações com vocês. Certo, gente? Mais alguma coisa, Vani? Para Claro, eu quero finalizar? agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Muito obrigada, fiquei muito feliz quando você me fez o convite, né, para fazer essa live. Também agradecer a todo mundo que participou conosco, a todo mundo que contribuiu de alguma forma com a sua experiência, com a sua pergunta. Te desejar muito sucesso nas próximas lives. Parabéns pelo projeto Despertar Mente. É tudo a ver. Aí eu vi várias pessoas que me seguem aí acompanhando. Márcio, muito bom estar aqui. Márcio é atleta de corrida, meu amigo, gente boa demais. E é isso aí, Lana. Gostei do próximo Ah, tema, foi já vou desse dia, ficar. Foi, fiz uma live esses foi dias, com muito ele? boa, por sinal. Já vou ficar atenta, porque eu gostei muito desse próximo tema que você vai trabalhar aí sobre a questão do corpo, né? Eu sou muito ligada à coisa do corpo também, essa relação que o corpo tem com o nosso processo aí de emagrecimento. E, então é isso. Espero que nós tenhamos contribuído aí, a ter ajudado as pessoas que estavam aqui participando. Eu espero que tenha sido bom para elas também, que tenha sido de grande valor, né? Porque para mim foi muito importante, foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a você e a todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Gente, beijos, boa noite e até a próxima terça.
Então, o que